Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Começando a aula de hoje com esse breve trecho do poema do Gonçalves Dias. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda parte da aula de Panorama Geral sobre Literatura. Panorama Geral da Literatura no Brasil, Era Nacional, Literatura Aula 1, Parte 2. Vamos começar com a revisão da Parte 1, Era Colonial. Quinhentismo, Panorama Mundial, Grandes Navegações, Companhia de Jesus. Panorama Brasileiro, Literatura Informativa, Literatura dos Jesuítas, 1500. Seiscentismo ou Barroco, Panorama Mundial, Contra-Reforma, Portugal sob domínio espanhol. Panorama Brasileiro, Invasões holandesas, Grupo Baiano, 1601. Setecentismo ou Arcadismo, Panorama Mundial, Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos. Panorama Brasileiro, Ciclo da Mineração, Inconfidência Mineira, Grupo Mineiro, 1768. Vamos à literatura brasileira da Era Nacional, séculos 19 e 20, entre 1836 a 1956. Vamos aos marcos. Romantismo, 1836, Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Realismo, Naturalismo e Parnasianismo, 1881, com as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e O Mulato, de Aloysio Azevedo. 1878, Batalha do Parnaso. Simbolismo e Pré-Modernismo, 1883, Missal de Broquéis, de Cruz e Souza, 1902, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Modernismo, 1922, com a Semana de Arte Moderna. 1930 marca a segunda geração modernista e 1945 a geração de 45. Pós-modernismo, 1950-1956, concretismo. Romantismo, século XIX. O romantismo é dividido em 3 gerações. A primeira geração romântica é intitulada indianista. Isso porque nela se elege a figura do índio como herói do mito de formação da sociedade brasileira. Uma das principais bandeiras dessa fase é o forte tom nacionalista, que procura refundar a identidade cultural brasileira. Essa refundação tem total relação com o contexto histórico da época, marcado pela chegada da família real ao Brasil em 1808 e pela independência do país em 1822. Principais autores: Gonçalves Dias, José de Alencar. Geração ultrarromântica. A segunda geração romântica é marcada por um intenso sentimentalismo e uma perspectiva bastante egocêntrica acerca da vida. Nas obras dessa fase, encontra-se uma exagerada valorização das experiências pessoais, até mesmo algumas consideradas imorais ou grotescas, e a idealização de sentimentos como o amor e a tristeza está muito presente. Principais autores: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. Geração condoreira social. A terceira geração romântica é conhecida como aquela que aborda temas de cunho social. Nesse sentido, a obra de Castro Alves é considerado o principal expoente dessa vertente, pois em seus poemas o autor denuncia a escravidão praticada no Brasil e constrói um forte discurso abolicionista. Além disso,
A idealização amorosa, ou seja, a presença de um sentimentalismo irrealizável, diminui significativamente nessa geração, que passa a representar o amor enquanto sentimento real, possível e, em muitos casos, já realizado. Principal autor, Castro Alves. Realismo século XIX. Enquanto o movimento europeu era norteado pelas mudanças do avanço industrial, que já alçava sua segunda etapa, o Brasil, por sua vez, iniciava um lento processo de modernização, atravancado pelo ranço colonial que se mantinha na política do Segundo Reinado e na manutenção da mão de obra escrava. Em sua maioria, os escritores realistas brasileiros foram republicanos e abolicionistas, não raro abordando em suas obras esses ideais. O realismo brasileiro tem início com círculos literários nordestinos, primeiramente em Fortaleza, com os grupos Fênix Estudantil 1870, Academia Francesa 1872 e Padaria Espiritual 1892, que geraram autores célebres como Capistrano de Abreu, Rodolfo Teófilo, Paula Ney, entre outros. Também nos anos de 1870 surge a chamada Escola do Recife, movimento intelectual pernambucano liderado por Tobias Barreto e Silvio Romero, grandes influenciadores do pensamento realista nacional. Os três principais nomes do realismo brasileiro são o maranhense Aloysio Azevedo, o carioca Machado de Assis e o angrense Raul Pompeia. Naturalismo século XIX. Quadro comparativo entre o realismo e o naturalismo. Realismo, técnica da observação e documentação, busca ser fiel à natureza e os ambientes observados. Retrata a realidade por meio da descrição dos detalhes, o que faz a narrativa ser longa e lenta. Naturalismo, por sua vez, acentuado interesse pela natureza, fidelidade aos ambientes retratados, observação da vida por meio do método científico. Realismo retrata a sociedade burguesa e pouco apresenta personagens das classes sociais inferiores. Já o naturalismo, preferência por personagens em ambientes populares, operários, comerciantes, cortiços. Realismo, os incidentes do enredo são decorrentes do caráter dos personagens, relação do movimento literário com a psicologia. Naturalismo, o homem é um animal e a presa de forças fatais e superiores, é impulsionado pela fisiologia. Parnasianismo ou arte pela arte, século XIX. Quanto à temática, temos a mitologia grega, a descrição de cenas e objetos, valorização da forma por meio da metrificação perfeita, das rimas ricas e raras, preferência por sonetos, oposição ao romantismo, expressando-se pela objetividade, pela impessoalidade, pela linguagem rebuscada. Diferenças como simbolismo. Descreve, não sugere. Poesia lógica, não intuitiva. Não valoriza a musicalidade. Principais autores: Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Simbolismo, século XIX. O simbolismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu no século XIX e se opôs a outros movimentos da mesma época, como o realismo e o naturalismo.
Esse estilo surgiu como uma forma de negar a realidade objetiva, em um momento marcado pela frustração e medo. Assim, foi uma opção de fuga aos escritores, que buscaram obedecer a uma tendência que ia ao encontro dos ideais espiritualistas. O movimento simbolista no Brasil surgiu após esse movimento começar na França, em uma época em que os artistas franceses estavam reflexivos acerca das suas produções. Na Europa, o responsável pelo início do simbolismo foi o poeta francês Charles Baudelaire, com a sua obra As Flores do Mal, 1857. Esse movimento foi adotado pelos autores brasileiros, porém não teve tanta força como teve o parnasianismo. O simbolismo no Brasil surgiu como influência para o teatro e as artes plásticas, além da literatura. Seu marco no país foi em 1893, quando o poeta Cruz de Souza publicou as obras Missal e Broquéis. Foi em 1886 que o simbolismo recebeu esse nome, ficando conhecido anteriormente como decadentismo, em referência à inferioridade da estética simbolista em comparação aos valores estéticos de movimentos anteriores, como o parnasianismo. Os autores do simbolismo não seguiam a estrutura de versos perfeitos, que era uma das principais características do movimento parnasiano. Eles desenvolveram um modelo que ironizava a objetividade do movimento anterior. O simbolismo no Brasil e no mundo chegou a ser considerado como um movimento inimigo da sensibilidade, instrução e da descrição objetiva. Para os adeptos desse movimento, a arte deveria focar nas verdades absolutas. Chegamos ao início do século XX com o pré-modernismo. O pré-modernismo teve seu início em 1902, estabelecendo como limites as obras Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. Terminou em 1922 com a Semana de Arte Moderna. O movimento representou um momento de transição e de preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo. Pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro, que vai de 1902 até 1922. Na Europa, o período que antecedeu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levavam os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Por ser um período de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilos do século XIX, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram, em prosa, um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos revelava sua descrença na espécie humana. Enquanto no Brasil nós tínhamos o pré-modernismo, na Europa aconteciam as vanguardas artísticas, como o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Vou apenas, a título de exemplo, listar algumas características do cubismo, porque vocês vão poder aprofundar isso posteriormente. Cubismo: formas geométricas, recusa da mímese, fragmentação, multiplicidade dos ângulos.
Semana de Arte Moderna de 1922. O evento marcou o início do modernismo no Brasil e tornou-se referência cultural do século XX. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem na busca de experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo. Um exemplo de poesia presente na Semana de Arte Moderna de 22 foi o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, declamado por Ronald de Carvalho. Uma pequena parada para recitar um pedaço desse poema do Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primem comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Imagina esse poema sendo recitado em 22 da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal, um teatro reservado à arte burguesa, né? À elite, que era acostumado com certo tipo de poesia, com certas manifestações artísticas. Imagine o furdunço que isso não gerou. Modernismo. Tem início com a Semana de Arte Moderna de 22, em que os artistas brasileiros buscavam uma identidade própria e a liberdade de expressão. Características: não as regras ortográficas, simultaneidade, urbanismo, modernidade, elemento surpresa. Relação com as vanguardas: futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. Os movimentos: antropofagia, orgia intelectual, verde-amarelismo e anta, pau-brasil, poesia de exportação. E os Andrades: Mário de Andrade, Oswald de Andrade. O Mário, viagens nacionais, já o Oswald, viagens internacionais. Ambos valorizavam o que era brasileiro, escreviam manifestos. Modernismo, 1922 a 1950. O modernismo é dividido em 3 fases. Na fase heróica, tinha como principal característica o nacionalismo e a antropofagia. Tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, pautada nas vanguardas artísticas europeias iniciadas a partir do final do século XIX. Ainda que com características das vanguardas europeias, o evento buscava apresentar uma arte mais brasileira, brasilidade. Por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, portanto na cultura e na identidade do Brasil. A geração de 30, brasilidade e regionalismo. Chamada de geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na Semana de 22, pois este evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Por fim, a geração de 45, urbana, regionalista, intimista, também chamada de geração de 45, a última fase do modernismo começa em 1945
e se estende até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960. Outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Em síntese, as escolas literárias se dividem em era colonial e era nacional. Na era colonial temos o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, seguido por um período de transição entre 1808 a 1836. Já na era nacional, temos o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. Bom, então agora foi uma enxurrada de informação. Vocês terão tempo para aprofundar cada um desses temas. Um grande abraço e até!